Bem-vindos! Eu sou Mara Calantia, ativista do tempo, onde a arte é tempo, o tempo é a arte. Aqui estou mais uma vez para esse podcast dos ativistas do tempo, desses artistas da galáxia, onde a arte é vida e a arte é tempo. E aqui, mais uma vez, com a minha companheira, minha parceira, Dani Taminato, começando essa nova geração de artistas, ativistas do tempo. É muito emocionante a gente estar aqui hoje, agora, abrindo, sim, esse portal da arte com um ser que é um portal artístico. Então, o convidado de hoje aqui é um portal artístico. Um portal que traz na sua âncora a sensibilidade, a alegria de estar vivo, o ser cristalino de ser e estar em todo momento ativando a energia espiritual a qual ela se reverencia, trazendo para todos os seres um lugar de poder estar e ser nesse mundo. A gente sempre fica muito emocionada com todos os convidados que vêm aqui, porque a gente faz parte da vida dessas pessoas, de uma forma ou de outra. Então, é com muita emoção, alegria e reverência que eu apresento para vocês hoje esse portal vivo de arte cristalina, que traz na sua fala uma sensibilidade, uma potência, uma consciência ativa. A nossa convidada de hoje, Gabi Maciel! Meu Deus! Que honra! Nossa! Fiquei até perguntando se era eu mesma que estava sendo apresentada nesse episódio. Ai, que lindo! É lindo ser apresentado pelas frequências. Sim, e assim que com a gente certeza. se sente. Com certeza. Por mais apresentações autênticas como essa, né? Que a gente possa ser quem nós somos. Gratidão. Gratidão por vocês, por esse portal lindo que vocês estão trazendo aqui de ativistas do tempo e por dar voz a esses artistas para que a gente possa expressar essa autenticidade de sermos quem somos, de transmitir a nossa verdade. Ai, eu estou muito honrada de estar aqui. Gratidão, Dani. Gratidão, Mara amada, por abrir esse campo. Que lindo vendo você falar. Agora, eu vou falar o que você disse no nosso podcast irmão aqui, Origens. Eu posso falar o que eu vejo. E o que eu estou sentindo. Lógico. Né? E foi lindo, porque enquanto você descrevia, eu vi o portal se abrindo. E o portal nada mais é do que a manifestação daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vibra. Então foi muito especial ver você abrir, ver a energia de vocês sendo manifesta juntas, porque é isso, né? É uma parceria, uma irmandade, é uma grande vésica aqui, falando de geometria sagrada, uma grande vésica Pisces aqui, dessa geometria dos encontros. Então, gratidão por fazer parte disso. Oba! Agora a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais da persona na Terra. Opa! Né? E aí a minha amiga aqui, parceira Dani Taminato, faz essa parte para as pessoas não perceberem, não acharem que a gente também só vive em outro mundo. A gente vive, sim, também em outro mundo. É só para entender a nossa trajetória aqui também um pouquinho como narrativa das escolhas que a gente veio ser. É habitando o céu e a terra ao mesmo tempo, né, Mara? E aí, para quem não conhece Gabi, então, ela é uma desenvolvedora humana multidimensional da geometria do ser, que, aliás, é um trabalho que, por favor, conte um pouquinho pra gente. Expressa e integra em suas práticas, atendimentos e vivências a sinergia de seus estudos, conhecimento e consciência. E que consciência, porque ela me trouxe uma consciência, assim, maravilhosa, cristalina, eu sou muito grata. Ai. E eu quero muito que as pessoas possam te ouvir, te conhecer, Gabi, a sua medicina e o seu trabalho. Ai, gratidão, Dani. Tem uma coisa que a gente sempre faz começando aqui, depois das apresentações, né? E que aí é um recorte, né? De um lugar de onde você sente hoje. Como é que você se apresenta? Como é que você gostaria de se apresentar? Olha, eu falo que sempre que me pedem a minha bio para algo, é um grande desafio para mim. Porque até dentro do meu trabalho que eu faço hoje, eu tive que criar um espaço. Eu tive que era algo que eu queria muito trazer aqui, né?
eu tive que criar uma borda para dar forma para quem verdadeiramente eu sou, né? A gente vem de muitos universos que a gente se colocou para se enquadrar em padrões. Então, todas as vezes que eu sou questionada ou convidada a falar um pouco sobre mim, sobre aquilo que eu faço, para mim é um desafio porque me faltam palavras. Então, por isso que eu acho tão belo a descrição do outro perante aquilo que eu sou, né, e daquilo que eu faço e apresento hoje no planeta. Mas eu diria que eu sou uma desenvolvedora de seres, assim, né? E não é que eu formo seres, eu ofereço ferramentas. E as ferramentas, elas são infinitas. Então, quando eu comecei o desenvolvimento da geometria do ser, eu não consegui encontrar nos mais diversos estudos, e olha que eu garimpei aí muitos universos para compor hoje quem eu sou e como eu estou hoje no planeta Terra. E eu gosto de enfatizar no planeta Terra porque a gente coexiste em muitas realidades, e aqui a gente pode falar abertamente sobre isso. Mas me faltavam palavras. E aí eu comecei a criar as geometrias, porque as geometrias são palavras que não precisam de letras. Elas só precisam de formas para se manifestarem. E é um pouco disso que eu ofereço naquilo que eu faço com as pessoas, seja no individual, seja no coletivo. Então, um pouco que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a geometria cristalina, que hoje eu trouxe aqui como um grande portal para a gente, para essa nossa fala, eu dou forma para que a forma informe, sem eu precisar ter que dizer. Então, eu diria que o que eu faço hoje é isso. Eu dou forma para que as pessoas encontrem a sua própria forma de ser. E acho que isso é um pouco do que a arte traz. É a gente poder ser autêntica, a gente poder ser único. Porque se temos um DNA único, certo? A gente tem uma forma de manifestação muito única da nossa alma. Então, o meu trabalho é uma guiança para que a gente possa, cada um de nós, nos reconectarmos com os nossos seres internos que coabitam a nossa existência. Então, é um pouco do que eu diria que eu faço hoje. Gabi apoia aí abrir os portais para que a gente possa ser cada vez mais arte viva nesse planeta, né? Sim. Porque, no final de contas, somos todos arte viva, né? Eu sempre digo que não existe maior expressão de arte no planeta Terra ou na galáxia do que nós, seres humanos, né? Todos os seres são expressão de arte viva, em seja qual a dimensão que eles estejam, né? Nós estamos nessa dimensão aqui agora, coabitando muitas dimensões, né? Mas num processo de arte viva. Eu acho que hoje a gente inicia um lugar de se apresentar mais como vai ser o desenvolvimento desse podcast aqui agora, né? O nosso terceiro episódio, porque a gente vai estar falando sempre desse lugar de expansão da consciência, de arte, e de entender aqui juntos, com todos que vão chegando aqui, o que é ser arte viva. E aí a gente tem muitas e muitas tecnologias. A Gabi traz uma tecnologia de arte viva, e o nosso Gabi aqui também pode já pôr por favor, na tela, né? Que é uma tecnologia arquituriana, né? Que a gente agradece muito a presença desse ser, porque aqui quem compõe essa arte viva não deixam de ser seres, os cristais são seres também, dimensionais, então é muita honra poder tá recebendo toda essa conexão e essa energia dessa arte viva, que é esse portal que Ativistas do Tempo atravessa hoje, que a gente possa estar aqui no tempo que for para poder estar, né, nesse aqui e agora. E assim sendo, falando de arte viva e da gente ser esse ser multidimensional em arte viva, eu gostaria muito que a gente começasse falando um pouco sobre o DNA adâmico e DNA cósmico, porque eu acho que uma percepção importante para a gente compreender um pouco quem é esse ser, né? Quem somos esses seres multidimensionais que habitam um corpo físico e outras realidades paralelas. Eu acho que essas duas concepções são muito importantes, né? A gente entender o que é o DNA adâmico e o que é o DNA sutil, né? Ou o DNA cósmico. Então, somos todo ouvidos. Eu falo que é muito interessante a gente poder ter essa liberdade de falar isso aqui, né? Porque é uma linguagem que, para muitos, pode ser nova. Para a gente, acho que talvez nem tanto, né? Mas a gente está falando de um DNA que tem uma estrutura física que foi desenvolvida aí, né? Esse DNA adâmico para a constituição da gente como matéria, numa capa aqui de carbono, né? Então, a gente vem nesse desenvolvimento
de entender a fisicalidade através de um sistema límbico, de um sistema hormonal, de um sistema que é regido por emoções e por sentimentos. Então, esse DNA adâmico foi essencial para essa compreensão da fisicalidade, dos sentidos físicos, mas que não existe sem esse DNA multidimensional que dá uma expansão de consciência para aquilo que a ciência ainda hoje não explica, né? Mas a gente já tem aí caminhos e universos que estão interconectando essas visões. Mas o DNA cósmico, o DNA multidimensional, o DNA galáctico, é justamente o que dá o tempero para essa sopa de informações, né? Que é o que a gente hoje verdadeiramente está vivendo no planeta. A gente está vivendo uma grande reconexão, porque o nosso DNA original, ele veio desse DNA galáctico, né? A gente fala muito lá em Origens, né, que a Terra ela foi fecundada pelo pó das estrelas, por essa matéria química, e que, na verdade, não é só química, mas ela é multidimensional, para fecundar esse DNA adâmico que estava em formação no planeta, e essa grande fusão deu nos humanos, né? Então, o DNA hoje galáctico, ao meu ver, ele vem de um lugar em que a gente está redescobrindo, e eu coloco sempre esse porque ele existe, a gente só está relembrando, a gente está reconectando para uma consciência que lá dentro do nosso ser, ela já existe. E essa é uma das chaves do DNA multidimensional, quando a gente vira essa chave, a gente conecta com todas as realidades em que a gente sabe que sabe. Então, quando a gente traz isso para cá, vou fazer até uma analogia aí do Homo sapiens sapiens, o homem sabe que sabe, é sobre isso. Então, o DNA adâmico, a gente traz essa ciência do saber para a matéria, mas o background, ele é galáctico. Então, é cósmico. Então, ele é multi. E esse multi, dentro até da sua fala, Mara, que você trouxe, amiga, a gente está e é uma constante transformação. Então, até mesmo essa consciência que a gente tem disso, amanhã ela já mudou. Daqui a uma fração de milésimo de segundo, ela já é outra. Então, se a gente tiver essa mesma conversa daqui a 5 minutos, já é outra configuração dessa geometria. Exato, porque já abre, e eu não vou falar a mesma coisa, vocês não vão falar a mesma coisa. Então, essa dinâmica dessa compreensão pode ser complexa no começo, mas quando a gente entende a dinâmica do movimento, aí eu digo que aquela frase de que o céu é o limite, o céu não é o limite. O céu só é o começo. Então, eu falo que esse DNA, essa sopa de informações, ela vai muito mais além do que a gente hoje consegue traduzir em palavras. Eu te diria que eu não conseguiria traduzir em palavras tudo como eu vejo, mas eu consigo te traduzir como eu sinto. Sinto no meu DNA adâmico, que é o que me traz esse respaldo das palavras que estão sendo ditas aqui através desse microfone. Eu sinto que a gente vive hoje uma grande reintegração do nosso ser de consciências, de memórias, de sentimentos e de futuros. Para que a gente possa ser mais ação no mundo, né? Exato. Então, esse momento de redesenho, vou falar redesenho, né? Dessa organização de ativação planetária, né? Exato. Eu gosto de falar sempre, eu nem falo mais muito em expansão da consciência, porque eu acho que o que a gente faz, na verdade, é uma ativação da consciência. Exato. Né? Nossa consciência chega na Terra já com uma propensão de até onde ela pode se expandir, né? Para ter esse corpo nesse planeta que exige algumas considerações. Então, eu gosto de falar sempre que a gente está aqui ativando consciências. E esse momento que a gente está passando da transição planetária, a gente está fazendo, eu acho que esses ligamentos outros com esse DNA cósmico, que é a primeira informação, né? Para chegar, para a gente como abrindo espaço para que esse DNA adâmico fique ok, né? Então, eu diria assim, a gente está ativando
lá dentro daquela parcela, a ciência e os cientistas que não fiquem, né, não tô entrando nessa jornada, mas eu aqui, na forma como eu tô olhando para tudo isso, e a gente está aqui conversando, né, a gente não está ditando saberes, mas o que eu entendo que está acontecendo nesse momento é que a gente está abrindo, eu sempre uso um pouco essa fala, aquilo que a gente fala de que a ciência ainda reconhece como lixo de DNA, eu acho que isso está abrindo a partir desse momento na transição planetária. Então, Sim. por isso que a gente está ativando não só consciência, como a gente está descobrindo poderes em nós, assim, brincando um pouco com isso. Não poderes em nós, né? A gente está sentindo outras coisas e, no outro lado, são poderes mesmo, né? Ou que as pessoas falam em alguns momentos, de super-humanos. Eu não gosto muito dessa palavra super-humanos, porque eu acho que a gente tem que ser, na verdade... consciências, né? Então, eu particularmente não gosto da palavra super-humanos, porque ela pode trazer outras analogias, né? Sim. Então, eu gosto mais desse lugar de integração, né? E a gente vai integrando todos os seres que a gente pode ser, né? E na multidimensionalidade, nós somos muitos seres. Então, a oportunidade que a gente está tendo aqui agora, eu acho que vem bem sendo essa. Eu vou tentar encurtar, porque diante da Gabi, sempre eu falo desesperadamente, é um campo que se ativa, né, de todas as consciências que estão aqui juntas e que a gente, de verdade, pode falar isso aqui agora, a gente sente. Então, é maravilhoso, mas é fácil se conter, né, diante de tanta informação que vem chegando, mas nesse momento agora, hoje provavelmente vou falar mais que a Dani. Porque eu não vou falar, mas eu tô, assim, louca pra perguntar. Porque normalmente eu já falo mais que a Dani, né? Assim, hoje é um podcast onde a gente está se apresentando mesmo com a energia do que vai ser ativistas. Então, é difícil aqui, a gente ri, a gente brinca. E também, algumas vezes, a gente precisa aprender que a gente tem que falar um pouquinho mais baixo, que a gente vem dessa expressão, eu, pelo menos, do teatro. Então, quanto mais emoção, quanto mais energia, mais a voz vai saindo, né? E a gente está num estúdio. Então, aprendendo que tem que falar um pouquinho mais baixo, um pouquinho, vamos modulando a frequência aqui. Eu relembrei isso agora, porque eu tenho aqui um ponto que me lembra toda hora. Né? Isso é bom também, um ponto humano, né? Que me lembra de um pouquinho mais baixinho, né? Do tom de voz. Mas a gente está aqui brincando para poder dizer de algo bastante importante e sério. Queria que você pudesse dizer para a gente agora, Gabi, em que momento você é atravessada por essa arte arcturiana? Porque a gente está falando aqui de uma arte de tecnologia arcturiana. Como é que foi isso para você? Assim como tudo na geometria do ser, ela veio da prática. Ela veio de uma maneira muito orgânica, que é muito desafiador para a Gabi, humana, capa de carbono, de uma geometria astrológica bem terra e bem pragmática, bem mental, em que me ensinou a desconstruir, a sair do controle e a aprender a fluir através da arte. E tem algo que eu não posso deixar de dizer aqui, que está muito fresco na minha mente e no meu coração, porque quando a gente se põe em sincronicidade e a gente entra em ressonância com o todo, as coisas vêm. O campo da manifestação, a informação, as conexões, tudo vem. De uma maneira muito natural, muito orgânica, fluida, e as coisas acontecem. E tem uma frase do Gabor, um trecho, inclusive, de uma apresentação dele, que ele fala sobre autenticidade. E essa geometria cristalina, ela expressa a minha autenticidade da alma. E ela só conseguiu ser manifesta porque eu reconheci essa autenticidade da Gabi, de permitir que a minha alma manifestasse quem eu sou. E entendendo que esse eu sou é esse eu estou, que entre sou e estou é uno. E eu permiti que a minha alma manifestasse através dessa tecnologia arcturiana, com essas consciências cristalinas, né? Em que eu saí do meu controle humano e permiti que o meu ser multi expressasse essa autenticidade. E a autenticidade, dentro dessa visão da arte, é a gente sair da caixinha, é a gente sair do óbvio. E a gente pode encontrar várias geometrias assim, cristalinas, mandalas, grades.
Mas eu acho fantástico, inclusive, quando eu chego aqui ou quando alguém vê, as pessoas reconhecem a minha identidade nela. E isso é fenomenal. E eu não precisei fazer esse esforço para isso. Então, muitas vezes, as pessoas chegam até a minha arte sem saber quem eu sou fisicamente. Mas as pessoas conseguem me sentir nelas. E isso me emociona. E isso faz eu entender o que eu vim fazer através delas. E elas surgiram por acaso no atendimento. Assim como a constelação cristalina surgiu a partir delas, inclusive, que dinamicamente no atendimento eu abri um canal para a minha alma. E a minha alma conduziu o processo. Na hora que eu vi, aquilo já tinha acontecido. Porque eu saí do controle do sistema, de que a gente precisa... E não tô falando que isso não precisa acontecer. Essa ordem do sistema, muitas vezes, precisa para dar forma e as pessoas entenderem o que a gente faz. E tá tudo certo. Mas a hora que eu deixei isso um pouquinho de lado para essa manifestação, a arte se deu. Ela se manifestou e ela criou. Porque eu acredito que em alguma realidade de um outro campo da Gabi, isso já existe. Eu só fiz a ponte e eu liguei por neuroplasticidade multidimensional, eu fui lá e liguei na tomada. E aí essa informação veio. Então, dentro dessa visão do que a gente quer trazer de novos humanos, que não são tão novos, né? São bem ancestrais e bem antigos, é isso que a gente fazia. E é isso que a gente faz. E isso só vai se manifestar, de fato, dentro de cada um de nós, a hora que a gente se permitir ser livre para criar. Sermos autênticos para sermos quem somos, independentemente do que o social, do que o sistema vai dizer para a gente. E tudo bem a gente colocar um taierzinho e ir para uma reunião, não tem problema nenhum. Mas a gente poder sentar em Lotus para gravar um podcast e poder falar das coisas que a nossa alma vibra, também está tudo certo. Então, essa geometria cristalina veio desse lugar. Ela simplesmente se manifestou no atendimento. Eu comecei a dar forma e ela vem de uma jornada de amadurecimento e de expansão. Inclusive, essa daqui hoje é uma mega expansão para mim, Gabi, como pessoa, como ser. E que também tem uma outra consciência que só nasce quando nós três estamos juntas, por exemplo. Que já é uma outra geometria. Então, quando eu entendi isso e eu saí do meu controle, elas fluíram. E aí, elas fazem parte hoje dessa dinâmica de atender, de traduzir, e eu traduzo, né? Mas a minha tradução para aquilo que eu vejo do trabalho de vocês e que eu não vi, eu só senti, né? Para trazer para vocês hoje, veio da forma como eu sinto vocês em outras realidades. E por isso que ela se manifestou hoje dessa forma. Ai, a gente vai deixar para falar disso daqui a pouquinho, que a gente não vai perder essa oportunidade de receber isso também, né? Agora, outra coisa que eu quero pedir, assim, de uma forma breve, porque eu tenho falado bastante aqui que isso é uma arte arcturiana, se você pudesse expressar, assim, de uma forma simples o que é arcturius, né? Arcturianos, o que seria uma arte arcturiana, para quem possa estar nos ouvindo compreender. Bem, para as pessoas que nunca ouviram falar sobre os arcturianos, eu vou dar um exemplo bem prático. A nossa estrutura, microfone, tecnologia, toda a tecnologia médica que a gente usa hoje, são consciências arcturianas. Então, são tecnologias extremamente avançadas, tecnologias como nós entendemos no sistema que é tecnologia, mas a tecnologia arcturiana manifesta nos cristais e nessa geometria são linguagens de luz que recebem uma carga de consciência trazidas por eles, em que a gente consegue conduzir através dessas consciências a expansão pelos cristais. Então, os arcturianos, como parte desse sistema galáctico, eles trazem ordenação. Então, a ordenação matemática, física, metódica. Então, eles dão limites para as coisas. E limites é algo também que eu venho trabalhando muito, a desconstrução de limites como algo que é limitante, no sentido negativo. Mas os arcturianos foram, inclusive, os seres que me trouxeram a consciência de que limite ele é necessário para dar borda. Então,
se eu não tivesse dado borda para essa geometria ser manifesta, ela não teria se formado. Se a gente não tivesse uma pele para dar borda, a gente não teria um corpo. Então, os arcturianos trouxeram, através da tecnologia, essa compreensão da matéria. Então, todo o olhar que eles trazem para olhar para dentro, através da tecnologia, se ele não tivesse colocado ordem, a gente só enxergaria o caos. Então, essa tecnologia arcturiana, ela traz essa ordem para a compreensão daquilo que muitas vezes a gente não vai ter tradução em palavras. Isso é importante. Até porque muito da tecnologia que hoje a ciência aplica, arcturiana, há 20 anos atrás, era caótico. Não tinha ordenação. Se pudessem falar que há 30 anos atrás, que nós teríamos uma tecnologia para mapear o nosso DNA, para inclusive entender e colocar uma lupa e entender que existe um junk DNA, seria absurdo. Seria caótico pensar sobre isso há 30 anos atrás. Hoje já não é. Então, os arcturianos trouxeram essa possibilidade da gente dar forma para muita coisa que há 30 anos atrás era abstrata. E hoje já não é mais. Então, eu acredito, por exemplo, até na tradução da nossa amiga Lígia, quando ela viu a primeira vez a geometria cristalina, que ela brinca que é o QR Code do futuro, é sobre isso. É uma forma que está informando algo que ainda, para a grande maioria das pessoas, é abstrata, falando de uma tecnologia arcturiana, mas eu acredito que muito em breve a gente terá um leitor desse QR Code do futuro cristalino, quando a gente fazer esse turning point para o DNA cristalino. E ainda é uma arte que cura, né? Porque eu me lembro que eu falei lá no Origens que frequenciei, né? Que seria, na verdade, uma tecnologia, não só uma tecnologia de cura, né? Que isso seria um lugar de se poder fazer diagnóstico. Sim. Né? Então, a gente, nesse novo momento, com todas essas informações que a gente está podendo receber e que já são presentes de um lugar agora, porque a gente tem visto muitas coisas, tem muitas coisas chegando, né? Em termos de arte, em termos desse contorno arcturiano específico, de tecnologia mesmo para cura específica, né? Então, e que bom que a gente está podendo receber isso tudo, né? E poder falar sobre isso tudo, né? Assim como artistas aqui que nos reconhecemos multidimensionais, né? Poder falar que a gente é artista que se reconhece, eu, Mara, né? Desse lugar, como partilhar todas essas coisas que a gente vem partilhando aqui através dos Ativistas do Tempo. Agora eu vou abrir espaço para minha parceira Dani fazer as perguntas necessárias nesse momento, com contornos. Eu via vários balõezinhos, assim, da Dani. A Dani tentando criar uma ordenação no mental dela. Tipo, não, eu preciso me lembrar de perguntar isso. Com contornos. Eu vi vários pop-ups, com contornos, né? E queria pedir os post-its aqui. Os post-its, sabe? Multicoloridos. E queria aproveitar para pedir para o Gabi, por favor, colocar de novo essa arte arcturiana aqui, da nossa amiga Gabi. E na tela. Nossa, é tão rápido que eu falo depois que já colocou aí. Obrigada, já Gabi. Aconteceu, já né, aconteceu. Gabi? Aqui o campo de manifestação está rápido. Ai, veloz. Gabi, eu não sou assim tão, né, familiarizada com o termo quanto a Mara. Então, eu tenho aqui perguntas. Essa é a ideia. Talvez o pessoal aí de casa também teria as mesmas perguntas. Ótimo. Quando você estava falando sobre o DNA cósmico e o nosso DNA adâmico, né? Existe esse momento do turning point, né? Quando você vira a chave e consegue fazer essa conexão. E, geralmente, como que acontece isso, Gabi? Você pode contar um pouquinho pra gente? Porque o DNA adâmico, ele vem com essa informação, né? Da capa de carbono, que depois você diz que existe essa transição pro cristal, né? Também fala um pouquinho depois sobre isso. Mas como que dá essa chavezinha? E se isso também faz parte do seu trabalho, totalmente, né? Ajudar as pessoas nessa conexão. Eu falo que quando a gente... O primeiro turning point, a primeira virada de chave para esse processo é a abertura. É a abertura que a gente dá para o nosso campo para que adentrem aquilo que a gente está buscando ou precisando, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente se conectou, né, terapeuticamente falando, o que eu gosto de ir traduzindo, que eu falo muito sobre ressonância aqui,
é quando... O que é ressonância? É quando 2 corpos, 2 consciências, ou 2 universos que não estão conectados, eles se reconhecem e quando eles começam a vibrar na mesma frequência juntos, eles atingem um ponto de ressonância. Então, quando a gente conecta pessoas, a gente conecta campos, a gente conecta conhecimentos, e o turning point é quando a gente consegue fazer essa alquimia para que a gente vibre juntos, é esse turning point de a gente abrir o nosso campo para receber exatamente aquilo que a gente precisa. Então, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Quando eu abro num atendimento e eu entro em ressonância com a pessoa que eu estou atendendo, por exemplo, e isso só acontece se eu abro e a pessoa abre também. Porque senão não flui. Não flui. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês já passou por essa experiência que o campo está travado. Não flui. Não tem ressonância. E está tudo certo, porque não houve essa abertura suficiente entre os 2 campos. Quando isso acontece e eu me coloco como canal, eu entendi que o campo está aberto, eu entendi que a gente está numa frequência ressonante, e eu só me coloco como canal. Quando eu me coloco como canal, já não é a Gabi mais. É como se eu fosse o espelho, o seu espelho e o seu espelho. Aonde você consegue se ver através de mim. Cristalino. Exato. Então, principalmente quando as pessoas, nossa, eu amei que você me ajudou. Não fui eu que te ajudei. E aí, trazendo o ponto que a gente estava falando lá fora, não fui eu que te ajudei. Foi você que se permitiu se ver. E você se ajudou através de mim. E isso é essa tecnologia do futuro. Que não é futuro, ela é ancestral. E o futuro é ancestral, porque é esse vai e vem. E esse trabalho é sobre isso. É sobre a gente se reconhecer. Como frequências. Nas relações, exato. Nos apoios da vida. E por isso os encontros acontecem, por isso a gente vive várias coisas aqui nesse planeta. Exato. E aí, a hora que a gente abre essa caixinha de ferramentas, a gente entende que a gente não tem só uma ferramenta. Então, o que acontece na grande maioria das pessoas que eu atendo, a gente tem uma caixa de ferramentas, entenda que essa caixa de ferramentas é o nosso DNA adâmico e cósmico, com infinitas ferramentas. E elas são infinitas. Só que a gente está acostumado a só usar um martelo e uma chave de fenda. É verdade. Entendeu? Com tanta potencial. Exato. Explica tanto o mundo como está, exato. Né? Então, assim, mas está errado. O certo e errado é relativo. Porque, às vezes, o martelo e a chave de fenda, para você, vai resolver a vida inteira e está tudo certo. Mas na hora que a gente abre essa visão e entende que a gente tem uma gama de ferramentas ali, a nossa disposição internamente é muito menos sobre fora e muito mais sobre dentro. E isso é a grande alquimia desse DNA. E isso transita o tempo inteiro. Então, o DNA... Para mim, hoje, é até difícil separar o adâmico do cósmico, porque, para mim, já é uma coisa só. Uhum. Porque eu consigo, não traduzindo em palavras, mas em energia, esse fluxo que transita o tempo inteiro, essa ponte entre físico e sutil, sutil e físico. Mas não sempre foi fácil para mim, porque eu tive que abraçar essa autenticidade de que eu sou assim. E isso é muito difícil em alguns universos que a gente frequenta. E aí a gente tem que colocar muitas roupinhas ali para conseguir passar ou desapercebido ou o contrário, às vezes também ser notado, né? E ter voz e espaço para essa fala, para essa manifestação. Então, respondendo essa questão da dança e esses turning points, é a hora que a gente abre para essas sincronicidades acontecerem. E elas acontecem o tempo inteiro. Então, o que eu acredito que muita gente também está experienciando, porque eu recebo muito isso e eu estou vivendo muito isso, sabe aquele ponto que você está pensando em algo, e aí agora uma frase super comum, nossa, o algoritmo da rede me pegou, porque eu pensei, eu abri o meu celular e veio a pesquisa pronta para mim. Isso é um turning point. Isso é o campo da manifestação. Nossa, eu pensei e isso chegou para mim. Isso é a conexão entre DNA cósmico e DNA adâmico. É a hora que a gente consegue entrar nessa ressonância. Porque o campo de manifestação é quando a gente consegue atingir o nosso
turning point para acessar a ressonância entre o meu corpo físico e a minha alma, ao ponto delas se fundirem e se tornarem um só. E aí, a hora que isso acontece, a mágica acontece. E aí você começa a fazer esses downloads de outras realidades e você começa a acessar esses universos dentro daquilo que você precisa nesse momento. E isso muda. Amanhã já vai ser outra cartilha, outra caixinha de ferramentas. Então, não se limitar nessa caixinha de ferramentas é abrir esse grande campo de possibilidades, entendendo que ele é infinito. E aí o céu não é um limite, literalmente falando. E nossa, Gabi, pensando em transição planetária, já que a gente está falando de novos humanos, né? Ver se o que veio aqui na minha mente estaria correto nessa visão. Em termos coletivos, então, quanto mais pessoas conseguirem se assumir nesse lugar de se reconhecer frequencialmente, conseguir transmitir isso como você faz através do seu trabalho, dessa forma você consegue ir frequenciando com as outras pessoas, como se fosse uma grande onda, assim. Exato, exato. E aí, quando a gente entende isso, e vários, desde a grande convergência planetária lá, 88 e 89, né, quando se trouxeram esses grandes universos de volta para o planeta, e se falava, né, de que precisávamos elevar o status quo de consciência planetária, um terço da população, e que hoje há controvérsias disso, para esse efeito onda. Hoje eu diria, e pode ser que seja polêmica para muitos o que eu vou dizer aqui hoje, mas eu diria que esse status quo não é 33% da população planetária. É interno. Porque a hora que a gente entender que não tem dentro nem fora, e que é muito menos sobre... E aí vem um pouco da questão que a gente estava falando antes aqui de empatia, né? Que a gente vem muito dessa consciência crística, de sermos empatas, de acolhermos o universo, acolhermos o mundo e ajudarmos o planeta, etc. O planeta, primeiro, não precisa ser ajudado. A humanidade, talvez. Verdade, o planeta está seguindo por aqui. Bem obrigado. Muito bem obrigado. Bilhões, é muita hipocrisia humana falar isso, né? Mas, enfim. Seguindo o processo de regeneração. De regeneração. E se em dado momento a gente tiver over too much, a gente espirrou, foi embora. Nós só estamos tendo a oportunidade de apoiar e fazer a nossa evolução e regeneração juntos aqui. Como a rede neural planetária que somos, né? Então, a gente é a rede neural. E se tem neurônios dessa rede neural que não está funcionando, ela se desliga, e ela está desligada. E isso, dentro do princípio do hermetismo, assim como é fora é dentro, é isso que a gente está falando. Então, imagina que essa consciência do dentro, que eu estou dizendo, é muito menos sobre fora e sobre esse coletivo, e muito mais na nossa habilidade consciencial interna. Porque isso, se eu fizer esse turning point dentro de mim, como eu estou ligado numa rede neural planetária, eu vou transmitir esse campo de consciência para o todo. Cabe a cada um pegar o meu sinal ou não. E é essa história que eu sempre falo, quando eu trago de uma forma, mais simples, assim, né? Não é nada simples, na verdade, que é sentir quem a gente é. Na verdade, o que você está falando é trazer essa frequência, né? Quanto mais eu entendo que eu sou uma frequência, né? E dentro dessa frequência eu também sou uma consciência nesse planeta, e dentro de ser uma consciência nesse planeta, eu vou entendendo de que forma eu vou expressar a minha consciência, como aqui nós, artistas, né, é uma forma de eu expressar minha consciência, mas eu vou tendo possibilidade de tirar as ferramentas dessa caixinha, porque cada um tem a sua, e são muitas possibilidades. Então, eu acho que esse momento de transição que a gente está vivendo aqui agora é a gente entender que a gente é uma frequência no planeta. E a transição só vai ser possível se a gente conseguir fazer essa frequência nesse corpo físico vibrar, para a gente poder sentir ser quem a gente é. Enquanto frequência, e cada vez mais apoiar todos os seres coletivamente, né? Para poder ser ação coletiva no mundo. Por isso que você disse ativação e não mais expansão, né? Exato. Porque aí, a hora que a gente entende isso, é a hora que você acessa um campo de consciência. A Mara acessa outro, eu acesso outro. Eu tenho uma caixinha de informação. E aí, se eu
coloco na rede que eu recebi isso, eu vou atrair pessoas que precisam dessa caixinha. E aí é a hora que eu transbordo aquilo que está dentro de mim e que eu elevei, e aí eu vou atrair por ressonância semelhantes que ou estão na mesma frequência que eu, ou querem beber dessa fonte que eu acessei. E aí a gente vai criando redes. E a rede é dinâmica. A pessoa às vezes vem, só bebe dessa fonte e segue o caminho dela. E muitas vezes a gente vai formando famílias. Como a gente está aqui agora. Como a gente está aqui Tem agora. Campo, Origens, exato, né? porque aí a hora Novos que humanos, a gente vai se fortalecendo. Ativistas do tempo. Exato, a gente vai se fortalecendo para se fortalecer dentro de nós. E aí eu falo que é muito mágico isso, né? Que a gente se reencontrar com as famílias de alma. E é muito importante, assim, esse momento é um momento muito especial para todos nós, assim, para todos. Aqueles que falam desse lugar que a gente fala e aqueles que não falam também, né? Porque eu não vou falar a palavra despertos, porque eu não gosto de determinadas palavras e eu vou falar várias vezes assim. Eu acho que tem palavras que excluem, não incluem, né? Porque, como você falou, o planeta está fazendo o processo dele e as consciências estão fazendo processos e apoiando todos os seres, né? Não é a mim, você, né? E não é ter mais consciência ou menos consciência. É ativar consciências e cada um vai vivendo o seu processo dentro desse playground aqui, que é ser arte viva no planeta Terra, né? Exato. Eu queria fazer 5 horas de podcast. Eu sabia que ia ser assim. Quero perguntar para a Dani se tem mais alguma coisa para perguntar aí, para a gente poder falar mais uns 3 minutinhos. Sim, eu tenho. Para aproveitar, Gabi. Porque você comentou sobre essa transição, então, do DNA de carbono para o de cristal, né? Como que vai se dar isso, assim? Ou isso já está se dando? Já está se dando. A gente está nesse rolê. Eu sinto que nós já estamos nesse rolê. E aí eu posso até trazer uma questão da minha expertise com os cristais, que esse boom dos cristais, vamos sempre ter em mente que para mim é muito válida essa associação do princípio do hermetismo, assim como é dentro e fora, assim como em cima e embaixo. Então, pega essa analogia e vamos lá para a década de 70, 80, quando começou-se a extrair os cristais com consciência de Gaia e estudar as propriedades cristalinas dos cristais. Quando começou-se isso, coincidências ou não, foi quando começou a estudar de uma maneira mais sistematizada o estudo do DNA, o mapeamento do DNA. Quando começou... E aí, nada, né? Uma coincidência. Né? Assim, é uma coincidência. E aí, a gente recebeu um download desses seres. Foi mapeado propriedades metafísicas, a cristaloterapia, que hoje é reconhecida como uma ciência metafísica, terapias alternativas, mas não tão alternativas assim, ao meu ver. E aí, quando a gente começou a estudar sobre isso, a gente teve vários shifts ao longo desses 40 anos, 45 anos de história, de estudos dos cristais, que, paralelo, a ciência estava ali estudando o DNA. Hoje, a gente extrai e estuda formações cristalinas que estão nascendo de Gaia, ou renascendo, digamos assim, porque estavam enterradinhas ali, que nunca foram achadas antes. E muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas são formações novas? Sim. Por quê? Porque agora a consciência humana está pronta para receber esses quantum de informações nesse DNA adâmico. Porque o DNA cristalino, ele sempre existiu, que é o DNA cósmico. Só que agora o que está acontecendo é uma fusão disso, mas uma fusão de consciência na fisicalidade. Porque isso já existe há 4 bilhões e tralá de anos, que está aqui no planeta, desde que o planeta é planeta, desde que o universo é universo. E o nosso DNA, quando ele se configurou no planeta, ele já vinha nessa sopa cósmica. O que muda é como a gente vê isso. Então, na realidade, o que está mudando não é o que está dentro. O que está dentro sempre foi. O que está mudando é a nossa consciência perante isso. É como a gente enxerga isso. E, para isso, a gente precisa de umas ajudinhas extras. Os cristais físicos é uma dessas ajudas extras. E o que já se fala dentro da nossa família cristalina, de pessoas que estudam cristais como eu,
é que vai chegar num futuro que a gente não vai precisar mais de pegar no cristal físico. A gente não vai precisar mais extrair isso da Terra. Neste momento, sim, eu acredito que é preciso. Mas eu acredito que muito em breve a gente não vai precisar mais acessar fisicamente, porque a gente já vai ter esse download feito. E a gente vai começar a ver o mundo, na nossa consciência, multidimensionalmente falando, outras realidades que não vão estar nessa estrutura física cristalina. É através do nosso DNA cristalino. Que é a hora que a gente vai ampliar telepatia, clarividência. Os dons metafísicos vão estar em evidência. E quem proporciona isso é o nosso DNA cristalino. Mas ele só acontece se a gente tiver o DNA adâmico muito bem estruturado a nível de consciência. E aí a dança, a mágica vai ser muito, muito da hora. Eu quero estar viva ainda para ver isso, quanticamente falando, na humanidade. Eu espero também que eu vou viver nesse corpo ainda alguns bons anos. Não, eu tô louca. Eu já tô com ticket, sabe? Na primeira fila. Eu tô assim, mas já tô vendo muitas coisas que a minha criança jamais imaginou que iria ver. E hoje eu vou pedir um presente, né? O presente já está aqui. Como você falou que você foi olhando para isso foi trazendo um pouco do que você sente que é esse nosso caminhar que está iniciando aqui. Né? Então, queria muito agradecer aos acturianos e queria que você pudesse fazer essa tradução para nosso podcast aqui, Ativistas do Tempo, que honra. Do que a gente está podendo receber nesse momento aí. Que honra, porque assim, quando eu recebi o convite de vocês, e até trazer a mensagem de Kuan Yin sobre causa e ordem, né, no oráculo dela que eu tirei hoje, e para mim é como eu manifesto a geometria cristalina, é eu pegar muitas vezes o fato da gente não estar conectado all the time, né, então na hora que a gente recebe o convite, existe um caos aqui que precisa ser equalizado para que nós três aqui entramos em ressonância para manifestar um campo de geometria cristalina, ok? Então, existe uma energia caótica. E entendendo o caos positivo, que o caos... só existe ordem porque existe caos, só existe caos porque existe ordem, luz e sombra, enfim, aí por aí vai. E aí, quando eu recebi o convite, sentindo esse caos dentro de mim, a hora que esse caos se ordenou numa forma, que foi essa geometria, só me veio cristal transparente, cristalino, cristal de quartzo. E não me vinha outra forma. E eu sou cabeçuda, tá? Eu sou teimosa, ascendente em touro. Eu fico ali, tipo, não é a minha mente e tal. E não teve outra forma que não é essa forma. E tendo no centro essa esfera de cristal que chegou para mim, nessa minha última expedição para Diamantina, lá em Minas, ela representa essa consciência cristalina. Ela representa esse DNA uno, adâmico e cósmico juntos, para que a gente consiga ver através. Então, para eu conseguir ver através da Mara e através da Dani, eu preciso me ver cristalina através de mim mesma. E só assim eu vou conseguir ver vocês. E aí, quando essa geometria veio, eu falei, nossa, uou, né? E aí, a ordem que se formou, eu não tenho como não mencionar a conversa que eu tive hoje com a nossa amiga irmã Lígia, que é essa dança entre empatia e compaixão. E essa ordem só se estabeleceu aqui nessa geometria porque eu senti a empatia através da nossa conexão. E aí, quando a gente eleva para trazer a compaixão como a compreensão dessa consciência elevada, é o que o cristal traz. O cristal, como eu disse para vocês, ele tem piezoeletricidade, ele conduz energia elétrica, que é o que está no microfone, que é o que está no nosso celular, ele conduz. E o que ele conduz é consciência. Então, para mim é muito claro que esse trabalho dessa arte que vocês estão querendo trazer aqui, através desses encontros, ou diria reencontros, tem a consciência cristalina do DNA cósmico e tem a essência do que eu estava trazendo para a Dani das calcitas, que estão presentes em alguns fragmentos aqui junto com o quartzo,
dessa estrutura que é o DNA adâmico. Então, essa dança, não existe estrutura, não existe ordem. Se a gente não tiver limites e borda. Então, a calcita está dando essas bordas para a gente, nesse universo cristalino, para que a energia possa ser conduzida através de nós. Então, essa geometria, ela traz essa consciência de causa e ordem através da estrutura cristalina. Então, acho que é isso que eu poderia trazer para vocês como... Que poesia. Transbordar. Que lindo, é muito bonito, né? Como porque, transbordar. Assim, e aí a arte de poder acessar essas frequências da compaixão a arte de poder acessar essa frequência da compaixão e da empatia, né? Sim. No aqui e agora. Um outro momento as pessoas vão saber por que a compaixão e a empatia surgiu tanto nesse campo, porque Sim. tem muito a ver com a minha trajetória e com a trajetória da Dani aí, né? Para estar nesse campo aqui agora também a serviço aí. Sim. Eu vou querer terminar hoje com uma reflexão aqui, que até eu recebi da própria Gabi essa semana e que foi muito legal e que tem muito a ver com ativistas do tempo, assim, né? Com uma frequência que a gente pauta, né, de um lugar assim, de onde a gente acessa as coisas. Eu acho que, assim como eu venho dizendo que a arte ela é um lugar de transição espiritual e de ativação de consciência, eu acho que essa reflexão, né, essa poesia, na verdade, assim, é um trecho, acho que de uma poesia, de uma reflexão, tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né, e com, acho que, uma amarração do que é ser ativistas do tempo. Então, eu vou ler aqui agora. Nas sincronicidades do universo, que a gente recebeu. Isso. Como sempre, né? O universo está aí nos apoiando, né? Para que a gente possa estar entendendo. Às vezes a gente não entende, mas a gente vai aos poucos aprendendo a entender os contornos, né? E o que é esse presente de estar no universo, né? De entender essa arte de estar na vida. Bom, mergulhar nas dimensões além da razão para tocar a beleza que não se pode alcançar sem a vidência da arte. Nossa. Aí a gente respira, né? E levanta para fazer a nossa, como ativistas do tempo, como artistas que estão no palco da vida, da existência galáctica, para agradecer e para encerrar o nosso encontro e reencontro de hoje. Assim, gratidão a vocês todas. Honro Gabi. muito poder estar aqui com vocês agora, Gabi. Uma hora a gente vai trazer o Gabi sentadinho aqui, alguém tem que ficar operando lá. A vida é fácil, a gente faz um desdobramento dele, deixa o corpinho dele lá e traz o resto pra cá. É verdade, mas multidimensionalmente ele já está aqui desse lado também. Sim. Então, muito obrigada pelo dia de hoje, pela presença de todo mundo. Para quem está do outro lado aí, está tendo a paciência, a compaixão, a empatia de estar nos ouvindo. E até o próximo episódio. Vamos lá? A gente honra quem chega antes para abrir espaço de gratidão e empatia para quem está chegando depois. Que assim seja.